Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E o tema do vídeo de hoje será como utilizar a natureza feminina ao seu favor. Muito bem, a partir do momento em que você tem conhecimento não só sobre como funciona essa questão do profano feminino, mas também sobre o próprio profano masculino e sobre como funciona a sociedade de maneira geral, é natural que determinados tipos de informações causem em você alguns tipos de impactos psicológicos. Então, alguns, por exemplo, passam pela fase aí da negação, outros passam pela fase da rage, outros pela fase da depressão, alguns passam depois pela fase da barganha e, por fim, a tão desejada e almejada fase da superação, que é onde todos devemos chegar, né? Que é o ideal que todos alcancem isso. E que após você alcançar essa fase, você tome determinados caminhos a seguir, o que inevitavelmente acaba criando diferentes tipos de perfis de pessoas aqui na nossa comunidade, visto que a nossa psicologia ela é individual, então cada um reage a determinados estímulos de determinadas formas. Então alguns, por exemplo, no que diz respeito à sociedade, acabam tomando um caminho, sei lá, de encarar a mato-pio. Outros já têm um tipo de atitude mais egóica, né, mais egoísta e tal. Alguns, né, têm um tipo de sentimento ruim, não conseguem aguentar, não conseguem tancar. Então a gente tem determinados tipos de perfis, né? E no que diz respeito a relacionamentos, a gente também tem vários perfis diferentes. Então eu vejo daquilo que eu andei observando que existe um tipo de perfil, por exemplo, a partir do momento em que você, sei lá, tem conhecimento sobre como é que funciona essa questão dos relacionamentos atualmente, né, que o negócio não está muito bacana, principalmente para o cara mediano e tal. Tem um primeiro perfil, que é do cara que ele resolve abandonar completamente o jogo e se tornar ali um celibatário, que é o caso, sei lá, do Davi ou o caso do Coruja, por exemplo, né? Que muita gente até às vezes fala que o cara vive no cope, não sei o quê, porque ele recorre a IAs, recorre, sei lá, a dolls e etc, né? O que eu acho um erro você ficar atribuindo cope a uma atitude de outra pessoa sem conhecer a psique dela, você está simplesmente atribuindo um anseio seu e você está fazendo uma projeção psicológica sua no comportamento da pessoa. Então esse seria o primeiro perfil. Existe um outro perfil que é daqueles caras que eles têm acesso a essa realidade, eles não conseguem tancar, eles vivem infelizes com isso, eles ainda têm aquele desejo forte de estar ali na plantação, mas como eles sabem que esse tipo de realidade é inalcançável para eles, isso de alguma forma os deixa triste, né? Porque eles não conseguiram ainda se libertar totalmente de determinados tipos de anseios. E existe um terceiro perfil, né, do qual eu me sinto incluído, que é o quê? É aquele perfil que pretende dançar conforme a música. Então, por exemplo, é aquele perfil que entende, né, como é que é a questão dos relacionamentos, não pretende abandonar totalmente o contato com o feminino, mas também não vai querer namorar ou casar e recorre a algumas outras válvulas de escape. Então, por exemplo, no meu caso, eu consigo tranquilamente recorrer ao GPzismo sem me sentir culpado. Eu sei que tem gente, não só pessoas normais aqui, que comentam, mas também alguns produtores de conteúdo que falam que GPzismo é cope, né? Ah, porque o cara que vai pro GPzismo é cope, não sei o quê, porque o homem não consegue se satisfazer totalmente com o negócio de GPzismo e tal. Eu falo, bom, quando você atribui a uma atitude de outra pessoa que ela está no cope, baseado em uma impressão sua, isso não é totalmente sábio da sua parte, né? Então, por exemplo, essa pessoa, ela provavelmente já experienciou essa questão do GPzismo, não se sentiu plenamente satisfeita, ou, sei lá, teve uma experiência ruim, ou presenciou outras pessoas tendo experiências ruins, tomou isso como verdade e acha que para todo mundo é desse jeito, sendo que, como eu bem falei no começo desse vídeo, a psicologia de cada um ela é individual. Então, sim, tem pessoas que conseguem tancar. Né? No meu caso, por que eu consigo tancar facilmente o GPzismo? Porque eu entendo, cara, que de uma forma ou outra, o homem ele sempre paga pelo sexo, entendeu? Sendo adepto do GPzismo ou não, sendo casado ou não, indo pro casual ou não. Então, basicamente o que você tem ali é fazer uma questão de peso e contrapeso e você trocar o escambo biológico pelo escambo monetário. Tá? Então, basicamente, é essa que é a minha opinião. E bem, no meu caso, tá, especificamente, como eu entendi
que eu não irei abandonar completamente o feminino como alguns caras já o fizeram, tá? Como eu citei no começo desse vídeo aqui, o Coruja é um caso que a gente pode se espelhar. No meu caso já é diferente. Eu, apesar de pretender não namorar nem casar, eu pretendo não abandonar totalmente a questão da presença feminina na minha vida, sabe? Então, é para esse tipo de perfil que eu dirijo esse vídeo, tá? Como utilizar a natureza feminina ao seu favor. Então, uma coisa que eu andei refletindo no meu caso, né, partindo da ideia de que para algumas coisas eu ainda preciso, né, de ter presença feminina na minha vida. Então vamos lá. Explicando agora essa parte. Há 2 vídeos atrás eu fiz um vídeo, né, onde eu falava que é necessário que o homem crie maneiras de se livrar dessa necessidade de afeto e validação feminina, certo? E eu ainda mantenho essa opinião, eu ainda concordo com isso, eu não mudei de ideia. Entretanto, esse vídeo eu falava no quesito de o cara se livrar, né, desse tipo de sentimento de validação feminina, validação social, etc., carência por afeto, no sentido de ele tomar um caminho certo, aonde ele não fique refém desse tipo de coisa, porque são coisas que invariavelmente levarão o cara a sentir um desejo de namorar, de casar, ou de se sentir culpado por não ter conseguido isso, entendeu? Então são coisas diferentes, né? É mais ou menos um meio termo. Existe aquele cara que é gado, existe aquele cara que já é o extremo oposto, né? Que ele acaba sendo quase que um misógino, enfim, ele tem total repulsa pelo feminino e quer contato zero, e existe quem está nesse meio dos dois. Eu acredito que a maior parte das pessoas aqui na comunidade esteja entre esse meio, tá? Nem dos caras que são extremamente gados e manginas que querem ainda, sabe? Não que todo mundo necessariamente que quer casar e namorar seja gado e mangina, tá? Eu sei que tem gente que tá aqui na comunidade que assiste os meus vídeos ou que é casado ou que pretende namorar e se casar, tá? E para vocês eu desejo boa sorte, tá? Que vocês consigam aproveitar o conhecimento adquirido aqui para fazer boas escolhas, tá bom? Não faço zombaria aqui, eu já falei, meu canal aqui ele é completamente tolerante a todos os tipos de perfis que assistem meu conteúdo, tá? Então existe o meio termo, né? Das pessoas que são os gados, os mangina lá, existe o outro extremo lá que é dos caras que querem ter contato zero, e existe aquele meio ali dos caras que não querem namorar ou casar, mas também não pretendem abandonar por completo o contato com o feminino. Eu acredito que a maior parte, tá, das pessoas que estão aqui na comunidade atendem a esse perfil, a qual eu também me incluo. Então, no meu caso, para fazer sentido essa questão de eu conseguir utilizar a natureza feminina ao meu favor, eu, através de algum tempo de reflexão, eu cheguei à conclusão de que para mim não convém ficar alimentando essa amargura em relação ao feminino. Vou explicar para vocês. Então, por exemplo, como eu falei no vídeo anterior, que eu passei um tempo aqui um pouco fora da comunidade, né? Eu fiz coisas que eu gostaria de ter feito, aproveitei esse período aí onde eu saí do meu serviço para viver a vida de uma maneira mais saudável, praticar mais atividade física, ver amigos que eu não via e etc. E eu acabei tendo alguns insights, algumas reflexões, onde eu falei, bom, eu atendo a esse tipo de perfil, que não quer casar, mas que também não pretende abandonar por completo, né? O contato com o feminino. E no meu caso, eu entendi que para que eu faça isso de uma maneira mais proveitosa, eu entendi que eu não posso mais, eu não quero mais, sabe, ficar alimentando algum tipo de amargura em relação ao feminino. Então eu parei, por exemplo, de assistir vídeos que exaltem esse lado profano, porque é uma coisa que eu já entendi, eu já aprendi, eu já sei como é que funciona. Tanto é que dificilmente eu farei algum tipo de vídeo onde eu teça críticas mais pesadas, a não ser que aconteça alguma coisa, sei lá, algum caso bem específico, onde eu precise tocar nesse tema, onde eu ache relevante. Mas eu nem estou falando sobre esse tipo de coisa mais e também não estou mais consumindo esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem um conhecimento a respeito dessas coisas,
O que passar disso é encheção de linguiça, sabe? Então, assim, só serve para ficar alimentando em você uma determinada amargura desnecessária com relação às mulheres, entende? Então eu entendi, eu falei, bom, eu não quero namorar, nem quero casar, mas também não quero virar um cara misógino. Então o que eu falei? Eu cortei esse tipo de consumo exacerbado de conteúdos que ficam falando mal de mulher. Eu não preciso mais disso, eu já entendi. Isso era uma coisa que inclusive estava me fazendo mal. E eu entendi, cara, para que eu consiga utilizar a natureza feminina ao meu favor, né? No caso, como eu ainda quero manter algum tipo de contato, eu acredito que não é coerente, sabe? Eu querer ter esse tipo de pensamento e ao mesmo tempo, sei lá, ficar consumindo conteúdo que só fala mal de mulher, só fala mal de mulher, só fala mal de mulher, entendeu? Então eu ainda quero ter algum contato com elas, entendeu? E quero aproveitar, sabe, esse tipo de conhecimento que eu tive aqui para fazer isso, para utilizar a natureza delas ao meu favor. E como fazer isso? Eis a questão, né? Nossa, você falou 10 minutos só para depois de 10 minutos você finalmente falar como é que as pessoas vão fazer isso? Pois era necessário, né, meu chefe? Contextualizar, porque temas complexos exigem abordagens complexas. Basicamente, com todo o conhecimento que eu obtive, que nem é tanto assim, tá? Eu falo assim, mas né, nem é lá grande coisa, ainda tenho muito o que aprender. Mas com o arcabouço de conhecimento que eu obtive nesses tempos, eu entendi que as mulheres elas possuem um lado bom desde que elas vejam que você atende a uma necessidade que elas têm primeiro. Então, para determinados tipos de perfis de mulheres, elas terão também necessidades diferentes, certo? E que geralmente, dependendo do seu perfil de homem, o seu perfil vai agradar determinado tipo de mulher com mais facilidade, né? Que se você tiver sei lá, tiver, por exemplo, uma colega de trabalho, alguma coisa, sabe? Não precisa necessariamente ser uma ficante, não, tá? Mas você tem um bom relacionamento, até mesmo com pessoas da sua família. Esse tipo de abordagem também é válida, de você tentar utilizar a natureza delas a seu favor. Então, a partir do momento em que você tem o conhecimento da natureza delas, você tem conhecimento sobre as coisas ruins, mas você também tem conhecimento sobre as coisas boas, né? Então, por exemplo, uma coisa muito boa que as mulheres têm, a mulher ela tem uma visão mais ampla e detalhada de muita coisa. Então, por exemplo, quando você vai fazer determinadas coisas, você, sei lá, o homem ele é assim, o homem ele tem mais um perfil executor, né? Já a mulher, ela tem uma visão de enxergar determinados tipos de problemas que determinada coisa vai causar, né? Isso acontece até por fatores evolutivos, então o homem ele evoluiu, certo? Resolvendo problemas e a mulher evoluiu encontrando problemas. Por isso que a mulher ela, geralmente ela é mais observadora, existe toda essa coisa da mulher ela ser mais, como é que eu digo, sei lá, o cara chega de determinado tipo, determinado um pouco diferente, a mulher ela consegue sacar isso bem mais rápido. Por quê? Porque elas têm esse tipo de característica, onde elas conseguem enxergar problemas bem mais fácil do que um homem. Então, sei lá, se você está querendo fazer determinada coisa e quer um conselho de alguma mulher, geralmente você fala, o que é que pode dar de errado nisso? Ela pode falar, não, pode acontecer tal coisa, faz assim, faz assim, faz assim. Então isso é uma coisa muito boa que as mulheres têm, tá? Isso pode ser uma colega sua de serviço, pode ser a sua mãe, pode ser a sua irmã, pode ser uma amiga, pode ser alguém que conviva com você, né? Então isso é uma característica boa que elas têm, né? E caso contrário, sei lá, se você quiser se envolver casualmente com uma, você vai encontrar, você vai primeiro entender qual é o seu perfil. Eu já fiz vários vídeos ali falando de determinados tipos de perfis de homens, né? Então, sei lá, você é um cara mediano, você é um cara assalariado, você tem que idade, você é novo, você é mais velho. Então, para cada tipo de perfil de homem existe, por exemplo, um perfil de mulher que esse perfil vai se agradar mais, né? Então, por exemplo, se você é um cara mediano assalariado, geralmente a mulher que vai te dar mais mole é, sei lá, as mulheres com 35 mais para frente e tal. Utilize-se disso para se dar bem, não necessariamente, sei lá, só tendo, sabe, eu vou me envolver casualmente. Não, às vezes essa mulher pode também te dar um pouco de ternura, você pode viver momentos de ternura. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando, quando eu estava meio triste, quando eu estava meio chateado, eu dava um abraço numa colega minha, uma colega minha chegava aqui e falava, pô, o que está acontecendo e tal. Isso é bom, cara, ter um tato, ter um contato assim com o feminino, isso é bom, sabe, cara?
E é muito hipócrita, sabe? Pelo menos no meu caso, falando, tá? Eu falo por mim. Eu entender que eu preciso um pouco, assim, do afeto feminino, não do afeto, né? Mas, assim, de ter um certo tipo de tato com elas e ficar falando mal de mulher o tempo todo, ficar consumindo conteúdo que fala mal delas, sendo que eu sei que pra minha vida ter um determinado tipo de contato com elas acaba sendo proveitoso pra mim, entende? Então, nesse domingo agora, eu acabei indo na casa de um colega meu, né? Um amigo meu que eu não via há bastante tempo, né? E esse amigo meu, ele por acaso, ele tem uma irmã dele e tal. E a gente foi lá, bebeu. E eu bebi, meu amigo bebeu, a irmã dele bebeu. E no que a gente bebeu, assim, eu acabei dando uns pega na irmã dele. Eu conheço a irmã dele já tem bastante tempo, já tinha bastante tempo que eu não via. Assim, não foi uns pega que foi pros finalmente e tal, mas depois eu puxei ela pra um canto lá, comecei a falar umas coisas pra ela enquanto eu jogava dominó com ele e tal. É aquela tal coisa, né? Quando a bebida entra, a verdade sai. Então eu comecei a ser meio cara de pau, falar umas coisas, ela começou a falar umas coisas de volta. Ela é meia pra frente também. Depois eu dei uns pega nada e, cara, isso foi muito bom, entendeu? Foi uma experiência que me fez me sentir mais vivo, sabe? Me revigorou de certa maneira. Então, basicamente é isso, tá? Resumo do vídeo, como que você utiliza a natureza feminina ao seu favor. Você vai ver que tipo de necessidade ela tem, você vai demonstrar que você vai, de certa forma, suprir essa necessidade dela, e ela, entendendo que você pode suprir essa necessidade dela, ela vai também, de alguma forma, oferecer algo que você queira. Basicamente é isso, tá bom? As mulheres, elas têm um lado bom, e esse lado bom delas basicamente é acionado dessa maneira, tá bom? Você sendo aquilo que elas imaginam que você é, tá? Ou você fazendo parecer que você é algo que que elas desejam que você seja, que aí elas esperando que você, sei lá, oferecerá algo para elas, elas te farão, né, alguma benfeitoria anterior a isso, tá bom? Então, basicamente é dessa maneira, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado em alguma coisa para vocês. Espero que eu possa ter passado a mensagem que eu gostaria de uma maneira clara, não confusa. Eu sei que nem todo vídeo a minha comunicação é 100% boa, mas é isso. Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários, se vocês concordam ou se vocês discordam. E até mais!